Olá, residente! Seja bem-vindo ao Oncortopedia Online. Nessa aula, eu vou te apresentar os aspectos mais importantes do sarcoma de Ewing para a prova de título da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Bragança, oncologista ortopédico na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também gostaria de te pedir encarecidamente que clique no botão de curtir e compartilhe com seus colegas de residência que você julgue que vai se beneficiar dessa apresentação. Isso é o que nos faz manter esse canal aberto e de forma gratuita. Começando pelo sarcoma de Ewing, como introdução, eu gosto sempre de lembrá-los que quando a gente fala sarcoma de Ewing, na verdade, a gente está falando de uma grande família de tumores, que incluem o sarcoma de Ewing ósseo, o tumor de Aiskin, é o sarcoma de Ewing que acomete a costela, o sarcoma de Ewing extraósseo, e, posteriormente, foi descrito por Jaffe o tumor neuroectodérmico primitivo, chamado também de PNET. Então, quando a gente se referir a sarcoma de Ewing, a gente está falando de um grupo de neoplasias de pequenas células redondas azuis. Então, por definição, o sarcoma de Ewing é um tumor maligno, como eu disse, de pequenas células redondas azuis que apresentam um estroma homogêneo, com pouca matriz extracelular e com graus diferenciados de diferenciação neural. Quanto maior essa diferenciação neural, é o que caracteriza o que eu falei anteriormente como tumor neuroectodérmico primitivo. Então, na histologia, o que a gente tem é o que eu acabei de mencionar em relação às pequenas células redondas azuis. São essas que a gente pode ver aqui na imagem. A imagem mostra uma neoplasia muito celular, com pouca matriz extracelular ao redor. E não é frequente, né, ser abordado os aspectos histológicos na prova de título. Geralmente, quando existe uma lâmina, né, no TEOT, as mais características que são cobradas, então, osteosarcoma, sarcoma de Ewing e tumor de células gigantes. Então, o que você precisa saber para o TEOT da histologia do sarcoma de Ewing? Essa abundância em pequenas células redondas azuis e pouca matriz extracelular, diferente do osteosarcoma, que a gente vê muita produção de matriz osteoide. Então, aqui não é o caso, aqui é um tumor muito celular. Entretanto, quando o patologista vê essa imagem, ele não é capaz, não é possível a caracterização do sarcoma de Ewing apenas por esse aspecto histológico. Essa imagem na lâmina ela pode ser idêntica para outras neoplasias de pequenas células redondas azuis, como, por exemplo, o linfoma, a metástase de neuroblastoma, o rabidomiosarcoma alveolar e até o osteosarcoma de pequenas células. Então, nesse exame histológico inicial, o patologista não é capaz de nos dizer. A gente espera receber nesse momento um laudo histopatológico genérico, dizendo neoplasia de pequenas células redondas azuis. Esse estudo deve ser prosseguido com exames adicionais que a gente vai ver mais para frente. Em relação ao TEOT, o prosseguimento dessa investigação diagnóstica ali na lâmina, né, é questão recorrente na prova de título de ortopedia, essa pergunta aqui, o teste de McManus, que permite a diferenciação das neoplasias de pequenas células redondas azuis, o linfoma do sarcoma de Ewing. A importância desse teste é exclusivamente para o TEOT. Hoje em dia não tem mais relevância prática, para sua prova de título ainda ocorrem algumas questões múltiplas escolhas relacionadas a ele, então por isso eu faço questão de frisar e que você entenda, né? O que é o teste de McManus? Ele se presta, ele é uma forma de diferenciação entre sarcoma de Ewing e linfoma naquela análise histológica, através de um reagente chamado ácido periódico de Schiffer, o PAS, a gente consegue corar o glicogênio citoplasmático. O sarcoma de Ewing, ele é sabidamente uma neoplasia PAS positiva, na qual as suas células têm muito glicogênio no citoplasma. Então, por isso, ele cora positivo nesse teste. Enquanto o linfoma, ele é PAS negativo. Então, essa é a diferenciação, isso é importante. Hoje não tem relevância prática, clínica, esse exame, mas é questão de prova, você pode se deparar, então saber que o sarcoma de Ewing é PAS positivo. Então, o diagnóstico diferencial, mais uma vez, né? Linfoma, metástase de neuroblastoma, rabidomiosarcoma e até o osteosarcoma pode confundir na histologia. O ácido periódico de Schiffer é o marcador do teste de McManus, no qual o sarcoma de Ewing é positivo, mas na prática, atualmente, o que a gente faz hoje
é a marcação através da imunohistoquímica. Então, a positividade do CD99 e da vimentina são características do sarcoma de Ewing e a gente utiliza isso mais de uma forma prática atualmente. Entretanto, não esquecer o teste de McManus para a prova de título. Em relação à epidemiologia, o sarcoma de Ewing é o terceiro sarcoma primário do osso mais frequente. Ele é 3 vezes menos frequente que o osteosarcoma, que a gente vai ver em outra aula, e a faixa etária mais frequentemente acometida vai dos 5 aos 20 anos. E um dado epidemiológico muito importante e recorrente na prova é a baixíssima frequência, ou seja, a raridade do sarcoma de Ewing em negros. Em relação à epidemiologia dos tumores da infância, vejam a raridade do sarcoma de Ewing. O sarcoma de Ewing corresponde apenas a 2% das neoplasias malignas da infância. E a gente sabe que a mais frequente, sem sombra de dúvida, são as neoplasias hematológicas, como linfoma e leucemia. Então, mostrando aqui a menor frequência do sarcoma de Ewing, inclusive em relação ao osteosarcoma, que é o tumor maligno primário do osso mais frequente. Em relação à faixa etária mais acometida, é importante a gente saber que o sarcoma de Ewing acomete pacientes um pouco mais jovens que o osteosarcoma. Então, o pico de incidência ocorre ali na segunda década de vida, assim como o osteosarcoma. Entretanto, esses pacientes são um pouco mais jovens que os portadores de osteosarcoma. Então, quando a gente fala lá no osteosarcoma, que a faixa etária mais frequentemente acometida vai dos 10 aos 20 anos, no sarcoma de Ewing a gente coloca um pouquinho abaixo, dos 5 aos 15 anos. Essa é a faixa etária mais frequentemente acometida. Em relação à localização, o sarcoma de Ewing acomete mais frequentemente o fêmur e a pelve, seguido por tíbia e húmero. Então, sem sombra de dúvidas, o fêmur e a bacia são os ossos mais frequentemente acometidos, como a gente pode ver nessa imagem, a localização no fêmur e a localização pélvica como as mais frequentes. Chamando a atenção, mais uma vez, a imagem que mostra a localização pélvica, veja, uma formação expansiva na asa do ilíaco, crescendo posteriormente. E esse é um ponto também que eventualmente é cobrado e perguntado, não só em relação à localização pélvica, né, que é a segunda localização mais frequente, mas isso costuma estar associado a um pior prognóstico do sarcoma de Ewing em tumores pélvicos de uma forma geral. Estima-se que isso ocorra devido à possibilidade, né, do tumor crescer, não quando cresce para essa região posterior, mas quando cresce na região intrapélvica, o tumor crescer e desenvolver sintomas mais tardiamente. Existe um espaço ali para o crescimento do tumor e o paciente não procurar atendimento médico. Então, o pior prognóstico, a teoria que explica isso, é relacionada a um diagnóstico mais tardio e não propriamente à localização pélvica em si. Um ponto muito relevante da etiopatogenia do sarcoma de Ewing, que de todos os tumores ósseos, ou todas as neoplasias musculoesqueléticas que a gente vai ver aqui nessas aulas, o sarcoma de Ewing é o que existe uma translocação muito específica relacionada à sua origem em mais de 95% dos casos. Então não é que você tem que saber esses números, T11 e 22 para a prova de título de especialista em ortopedia. Para o sarcoma de Ewing sim, porque isso é tão característico que eu aposto que isso será cobrado por ser fácil e característico. Fácil porque você só tem que saber essa, não tem que decorar translocações para todas as neoplasias musculoesqueléticas, mas você saber que é essa, na qual há uma forte associação, uma fortíssima associação, que chega a quase 100% dos casos de uma translocação específica, é muito relevante e você acerta uma questão facilmente se isso for cobrado, diferente do que você está achando que por ser ortopedista isso aqui não é relevante. Então você tem que saber que existe uma translocação específica, então já é um ponto meio caminho da questão, né? Sarcoma de Ewing. Se te pergunta de forma contrária, qual o tumor que apresenta uma translocação específica? Sarcoma de Ewing, você acerta a questão sem ter decorado qual é a translocação específica. Mas vamos mais a fundo se perguntar a translocação, é muito fácil, né? É a translocação entre o cromossoma 11 e 22, entre o braço 24 e o 12, de um cromossomo com o outro, que cria uma proteína quimérica anormal. Essa translocação vai levar à formação de uma proteína chamada EWS-FLY1, que desregula completamente o ciclo celular, está relacionada à sobre-regulação e à hiporregulação de mais de 1000 genes envolvidos na proliferação celular e por isso ocorre a
a neoplasia. Então é só esse ponto. Uma translocação específica, 1122, já é suficiente para garantir o ponto na questão múltipla escolha. Mas aqui a gente foca muito nos aspectos da prova oral, né? Por isso que eu vou te mostrar imagem e tratamento, né? E o diagnóstico do sarcoma de Ewing, assim como qualquer neoplasia músculo-esquelética, né, envolve a avaliação clínica, a avaliação por imagem e, por fim, a comprovação histológica através da biópsia, lembrando sempre que a biópsia é a última etapa do diagnóstico dos tumores músculos esqueléticos. Em relação às manifestações clínicas, né, você já sabe, de aulas anteriores, que a principal manifestação dos tumores ósseos é a dor osteoarticular. Quanto mais ativa a lesão, quanto maior o crescimento, maior a sintomatologia é a dor. O aumento de volume é uma manifestação mais tardia na evolução da doença. O sarcoma de Ewing, diferentemente das outras neoplasias ósseas, ele pode apresentar sinais flogísticos que confundem muito com osteomielite. Então, esse é um importante diagnóstico diferencial. Quando você vira uma imagem, que você pense lá no TEOT, que deve ser um sarcoma de Ewing, você inclua a osteomielite como diagnóstico diferencial. E a mesma coisa na questão de osteomielite. Você deve mencionar o sarcoma de Ewing como diagnóstico diferencial. Por quê? O paciente com sarcoma de Ewing pode apresentar, assim como o portador de osteomielite, pode apresentar febre, aumento de volume e calor local, ou seja, sinais inflamatórios e sinais flogísticos. Os sintomas constitucionais, diferentemente do osteosarcoma, são muito mais frequentes no sarcoma de Ewing. O paciente com sarcoma de Ewing, ele parece extremamente doente, diferente do osteosarcoma. Essa queda do estado geral, esses sintomas constitucionais se devem à circulação de interleucinas. É um tumor que produz muita reação inflamatória e isso está muito associado a um pior prognóstico. A fratura patológica no sarcoma de Ewing é mais frequente do que o osteosarcoma, isso tem relação com o aspecto radiográfico. O sarcoma de Ewing tende a ter um aspecto radiográfico mais lítico do que o osteosarcoma, que é um tumor produtor de osso. Então, no sarcoma de Ewing, há maior fragilidade óssea que resulta em maior risco de fratura patológica. Então, aqui o exemplo da fratura patológica, uma lesão lítica na metáfise proximal do húmero, com sinais de agressividade, destruição cortical e a fratura patológica decorrente ao sarcoma de Ewing. Em relação ainda, né, à investigação diagnóstica, existe muita alteração laboratorial relacionada ao sarcoma de Ewing, inclusive isso dificulta ainda mais o diagnóstico diferencial com osteomielite. Então, o paciente, como eu mencionei anteriormente, ele se apresenta com queda do estado geral, ele parece realmente doente, isso vai resultar em anemia. A leucocitose pode confundir com o diagnóstico de osteomielite, o aumento da VHS e da proteína C reativa também. Um exame laboratorial que é dito com relação ao tem interferência no prognóstico, né, ser um possível preditor de prognóstico, é o aumento da LDH. Na avaliação por imagem, lembre-se que, diante da dor osteoarticular, a radiografia simples é o primeiro exame a ser solicitado. Então, vamos descrever aqui os aspectos radiográficos do sarcoma de Ewing. Aqui a gente está vendo uma lesão lítica na metáfise proximal do fêmur, que se estende, né, em relação à diáfise, e vejam que a principal característica de agressividade de uma lesão neoplásica é evidente aqui nessa radiografia, que é o aspecto permeativo, a ampla área de transição entre a lesão e o osso-são. Você não consegue ver nessa imagem exatamente onde termina a lesão lítica e onde começa o osso normal. Esse é um importante sinal, um preditor de que essa lesão é agressiva. Aqui a gente ainda não tem o diagnóstico de sarcoma de Ewing. A gente tem um paciente com dor, que foi realizada a radiografia, o qual a gente suspeita de uma lesão agressiva e que vai prosseguir a investigação. Então, esses são os aspectos radiográficos que falam a favor de agressividade. Não existe ainda nessa radiografia nenhum sinal que seja preditor do sarcoma de Ewing de forma mais específica, exceto que é um tumor que não produz osso, o que exclui muito a possibilidade de osteosarcoma, e que é uma lesão permeativa agressiva e a faixa etária que a gente consegue estimar pela FISE aberta. Então, uma lesão agressiva nessa faixa etária deve-se considerar esse diagnóstico. Outro aspecto radiográfico do sarcoma de Ewing é a reação periosteal lamelar ou em casca de cebola. Você ouve dizer muito isso, né? Mas o que é isso? É essa reação do periósteo paralela ao osso. Então veja a elevação do periósteo, o periósteo começa a proliferar, se depositar
paralelamente ao osso em resposta ao crescimento da neoplasia. A gente tem a aula de avaliação por imagem, onde a gente descreve os tipos de reação periosteal. Essa aqui é apenas uma delas e é muito característica do sarcoma de Ewing, mas pode ocorrer em outras neoplasias também. Mas a mais característica do sarcoma de Ewing é a reação periosteal em casca de cebola ou lamelar. Esse é um exemplo de uma lesão muito semelhante ao que a gente vê como examinador lá na prova de título. Quando cai sarcoma de Ewing, a gente vê uma lesão parecida com essa. Vejam, é um afilamento da cortical inicialmente, né? Essa radiografia aparentemente não tem maiores alterações, mas se a gente olhar mais cuidadosamente, a gente vai ver que a cortical está muito afilada e há um aumento de volume de partes moles, há uma hipotransparência nessa região, aqui sugerindo que tem muita massa de partes moles. Então esse aspecto de afilamento do córtex é característico do sarcoma de Ewing e eu já vi lá na prova de título uma imagem muito semelhante, por isso eu coloquei essa aqui para te ajudar. Entretanto, quando a gente prossegue a investigação com a ressonância magnética, a gente consegue observar uma outra característica do sarcoma de Ewing, que é essa discrepância entre a alteração radiográfica e o aumento de volume de partes moles visto na ressonância. Então, aqui fica muito mais evidente a lesão na ressonância magnética. Vejam no corte axial, a lesão circunferencialmente se estendendo para fora do osso. As outras lesões que cursam com toda essa massa de partes moles, elas apresentam uma radiografia com muito mais destruição óssea, diferentemente do sarcoma de Ewing, onde a destruição óssea pode ser mínima e a massa de partes moles ser desproporcional ao aspecto radiográfico. Então, essa é uma característica do sarcoma de Ewing, a extensa formação expansiva em partes moles. Novamente aqui, lesão em partes moles, e o aspecto do sarcoma de Ewing pélvico, né, que eu já disse anteriormente, que confere um pior prognóstico. Aqui a imagem lítica na radiografia e o aspecto da ressonância magnética. Falamos da avaliação clínica, avaliação por imagem. O diagnóstico é confirmado através da biópsia. A biópsia deve ser feita de forma preferencialmente percutânea e a gente tem um vídeo explicando toda a técnica de biópsia. Então, agora que a gente obteve o material, enviou para o patologista, que olhou no microscópio, nos deu o diagnóstico, neoplasia de pequenas células redondas azuis. Prosseguiremos a investigação. Nesse mesmo material que a gente enviou e recebeu esse histopatológico, deve ser complementado o estudo através da imunohistoquímica. Na imunohistoquímica, como eu já disse, a positividade para o CD99 e para a vimentina são características do sarcoma de Ewing. Entretanto, isso não é a regra, isso não é frequente, mas existe ainda um método adicional de biologia molecular para identificar aquela translocação e aí assim a gente assegurar, ter a certeza absoluta que aquela translocação entre o cromossoma 11 e o 22 estão presentes na célula da neoplasia e aí sim ser efetivamente sarcoma de Ewing. Isso não é rotina, isso para muitos casos não é necessário, isso é indicado em casos onde ainda fica a dúvida diagnóstica após a realização desses exames. Então isso é só para conhecimento que existe a técnica de Fisch para a identificação da translocação. Diagnóstico diferencial principal, sem sombra de dúvida, que você deve sempre lembrar na sua atuação clínica, na prática e na prova de título, é com osteomielite. Então esse é o principal diagnóstico diferencial e que muitas vezes ele só é obtido através da biópsia. Outras neoplasia maligna do osso, o osteosarcoma deve ser mencionado, como esse exemplo, o granuloma eosinófilo e o cisto ósseo aneurismático, essa lesão lítica no indivíduo também esqueleticamente imaturo. E o exemplo aqui do cisto ósseo aneurismático e o exemplo aqui do granuloma eosinófilo. Agora que a gente já fez o diagnóstico, vamos para o tratamento e eu vou explicar para vocês o plano terapêutico do sarcoma de Ewing, que inclui como modalidade a quimioterapia, a cirurgia, a radioterapia e a gente vai entender o papel de cada um. Quimioterapia, não há dúvida, é um tumor de alto grau, com uma proliferação celular elevada e a quimioterapia atua no ciclo celular, reduzindo o tumor. Isso não há dúvida, tem que ser feita a quimioterapia neoadjuvante, é aquela que precede o controle local da doença, que a gente vai conversar quais são as opções de controle local. Para controle local, a gente tem como opção cirurgia e radioterapia,
E essa é uma dúvida muito frequente. O residente sabe que existem essas duas modalidades e pergunta qual é a indicação de radioterapia quando a gente trata com radioterapia, quando a gente trata com cirurgia, e é muito simples. Você tem que partir do primeiro conceito. A possibilidade de cura com os dois métodos é muito parecida. E as complicações devem ser consideradas na escolha do método. Então, quando a gente fala que há tratamento do sarcoma de Ewing com radioterapia, é ainda assim com intenção curativa, e a gente vai ver quando escolher um método ou outro. Então, a quimioterapia, não há dúvida. Depois da quimioterapia neoadjuvante, aquela que antecede o controle local da doença, a gente reestadia o paciente, decide a modalidade para o controle local, continua a quimioterapia e, se necessário, traz as metástases pulmonares. Quimioterapia, algumas drogas para você citar, isso não cai certamente em questão múltipla escolha, tá? Você não tem que decorar as drogas, mas eventualmente o examinador na prova oral pode perguntar, me cita uma droga usada no protocolo de tratamento. E aqui estão alguns exemplos, tá? A gente chama, né, alguns esquemas de quimioterapia por siglas, VACA, VACA-IE, e significa isso, ó, vincristina, actinomicina, ciclofosfamida, doxorubicina e mais recentemente se acrescentando ao esquema a ifosfamida e o etoposide. Então são exemplos de drogas, você não precisa decorar, mas se você souber uma e puder citar na prova oral, isso vai impressionar o examinador. Então, na 13ª semana, a gente determina o controle local, na 13ª semana após o início do tratamento quimioterápico, que temos como opções a cirurgia e a radioterapia. Em relação à radioterapia, a gente destina a pacientes que vão apresentar uma morbidade significativa devido à cirurgia. Um exemplo, aqui, a resposta à quimioterapia, a fratura patológica, o tumor respondeu bem, a fratura consolidou. Na ressonância, a lesão diminuiu, vejam a perfusão aumentada da neoplasia antes do tratamento quimioterápico e a redução da atividade após a quimioterapia. E um exemplo muito dramático da resposta favorável, né, muito evidente, aquela mesma lesão de partes moles, completamente minimizada após a quimioterapia neoadjuvante, facilitando bastante a preservação do membro. Então, para o controle local. Aqui a referência que a gente utiliza, e mais uma vez para mostrar para vocês a possibilidade de ressecção ampla e radioterapia, isso está no último guideline do NCCN. E devemos deixar a radioterapia como uma opção para aqueles tumores que a gente não vai conseguir cirurgicamente remover ou para o qual a morbidade cirúrgica é muito elevada. Exemplo, localização periacetabular. Ainda que o tumor seja ressecável, a ressecção da cabeça do fêmur e a região periacetabular vai criar um déficit funcional muito grande. Ou seja, para lesões desse tipo, que a gente tem essa opção de reconstrução com a Alistair, isso aqui é um transplante ósseo, onde a gente substituiu toda a hemipelve. Pode ser uma opção para o sarcoma de Ewing a gente optar pela radioterapia, já que a chance de cura ainda assim é significativa. Então, a cirurgia preservadora, a gente deve oferecer as margens adequadas, tecido normal em volta, a gente deve lembrar a dificuldade para ressecções pélvicas e, por isso, considerar a radioterapia no tratamento. Em relação à cirurgia, ela pode ser a preservadora do membro ou a gente indica a amputação. A indicação de amputação para o sarcoma de Ewing é extremamente excepcional. Por quê? Aquele paciente que deveria ser amputado por ausência de possibilidade da gente preservar o osso, a gente tem a possibilidade de radioterapia. Então, a gente reserva também a radioterapia para esses casos, o qual há comprometimento do feixe vasculonervoso e é impossível a ressecção. Eu já disse, a radioterapia é indicado para tumores irressecáveis e inoperáveis. Então, por isso, a cirurgia ablativa, a amputação no sarcoma de Ewing, é exceção, porque a gente tem uma radiosensibilidade elevada dessa neoplasia. Então, para sistematizar, controle local do sarcoma de Ewing se o tumor for irressecável. Não dá para ressecar, a ressecção vai causar um déficit funcional muito grande ou a ressecção só é possível através de uma amputação. Vamos irradiar. Se o tumor é ressecável, vamos operar. Se esse tumor é irressecável, que a gente optou inicialmente pela radioterapia, a lesão se tornou ressecável, a gente vai em seguida operar, porque o tumor diminuiu bastante e agora se tornou ressecável.
Da mesma forma, se aquele tumor ressecável que a gente achou que ia obter margens amplas ressecando, a gente envia para o patologista, ele mostra que as margens cirúrgicas não foram tão adequadas, elas estão exíguas ou comprometidas, a gente ainda tem a opção de complementar esse tratamento com a radioterapia. Então é assim que a gente determina a radioterapia ou a cirurgia no tratamento do sarcoma de Ewing. Então você pode ir para um lado e ir para o outro, então você tem que discutir essas opções e não tem que ir com um pensamento fechado do que é melhor, uma opção ou outra na prova, tá bem? E ponderar as limitações da radioterapia, né? Como o risco de recidiva, o risco de desenvolvimento de sarcoma radioinduzido, isso foi inclusive questão da minha prova de título na pergunta lá, qual o tumor que mais frequentemente cursa com sarcoma radioinduzido? É o tratamento do osteosarcoma. Imagina, você trata um sarcoma de Ewing com radioterapia, 10 anos depois esse paciente tem maior risco de desenvolver um osteosarcoma. Complicações da radioterapia, distúrbio do crescimento por lesão da placa fisária, fratura patológica e osteonecrose. Então deve-se ponderar esses dois. O que você considerar de menor risco para aquele paciente, você indica. Então, para finalizar, um exemplo de tratamento, aquela lesão na metáfise proximal do fêmur da criança, a ressecção ampla obtida, vejam, né, a gente não disseca o tumor, a neoplasia está aqui coberta por tecido muscular, isso que é a margem ampla, é tecido normal ao redor da neoplasia, e a reconstrução com endoprótese. Essa radiografia aparece de forma semelhante lá no TEOT, não confundam isso aqui com uma fratura, tá? Não há fratura do metal, a questão é, vejam a imagem anterior, a prótese ela tem um corpo de plástico. O que você está vendo na radiografia é a parte interna de metal. Aqui por fora existe um corpo de polietileno que mostra a integridade da prótese e aqui também está mais evidente. Então não é uma prótese fraturada, mas é uma prótese não convencional de polietileno. O sarcoma de Ewing, devido à sua frequência de localização pélvica, né, vocês devem considerar a hemipelvectomia como cirurgia, e esse é um bom momento para a gente mostrar para vocês uma questão de prova, que é a classificação de hemipelvectomias. Quando a hemipelvectomia engloba apenas a ressecção da asa do ilíaco, é classificada como tipo 1, a região periacetabular, classificada como tipo 2, e o tipo 3, a região isquiopúbica. Então é um tema para a prova múltipla escolha. Exemplos de reconstrução pélvica, a gente ressecou nessa localização o sarcoma de Ewing na asa do ilíaco e a gente reconstruiu com fíbula vascularizada para garantir a estabilidade do anel pélvico. Veja que não precisou ressecar a região periacetabular. O que, infelizmente, né, leva ao óbito o paciente com sarcoma de Ewing é a disseminação à distância. A metástase pulmonar é a mais frequente, seguida pela metástase óssea. Lembrar também que pode ocorrer metástase para a medula óssea e isso influencia muito negativamente no prognóstico. Então, o prognóstico vai depender principalmente da presença ou não de metástase e do tamanho do tumor. Esses são os principais fatores prognósticos do sarcoma de Ewing e das neoplasias malignas do osso em geral. E é importante também a gente lembrar os fatores prognósticos específicos do sarcoma de Ewing. Todos esses que eu falei, metástase, grau histológico, tamanho, se aplicam a qualquer neoplasia musculoesquelética, você vai acertar qualquer questão de forma genérica. Se a questão for específica de sarcoma de Ewing, existem critérios de prognóstico específicos, que são a idade maior que 12 anos, o LDH aumentado, as translocações que não sejam entre o cromossoma 11 e o 22 e a presença de sintomas constitucionais, sintomas sistêmicos. Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre sarcoma de Ewing. Espero que vocês façam um bom proveito, tenham êxito no TEOT e peço mais uma vez que, se foi útil para você esse vídeo, que você compartilhe com seus colegas de residência. Até o próximo.